Olá! Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio da Vida Secreta dos Outros Casais. Como é que vocês estão? Por aqui está tudo bem, não tenho grandes novidades para vos contar, para ser sincera. O meu fim de semana girou muito à volta do Dia da Mulher. Na sexta-feira estive num evento aqui na minha, não na minha freguesia, mas numa freguesia vizinha, um evento do Dia da Mulher, no qual estive a falar juntamente com outras profissionais de saúde relacionadas com a saúde da mulher, com uma fisioterapeuta pélvica, uma enfermeira especializada em obstetrícia e também uma médica de família, se não estou em erro. E foi muito fixe poder falar assim para um grupo de pessoas bastante diversificado, não só em termos de idade, mas também em género, sobre a saúde da mulher e sobre as várias fases até que compõem esta mesma saúde sexual, não só sexual, mas também tudo o resto que compõe a saúde da mulher e aquilo que é social também é muito importante de ser conversado. E pronto, e foi muito fixe também estar nesse evento. No sábado, o que é que eu fiz no sábado? No sábado eu tive 2 aniversários de 2 pessoas muito importantes, da minha cunhada e do meu padrasto. E pronto, tivemos que nos dividir assim, eu e o meu namorado tivemos assim meio divididos em duas famílias, na família dele e na minha, e foi muito bom poder passar assim o sábado a festejar aniversários e estar com as pessoas que nós gostamos. E depois o domingo foi assim um dia de maior recolha, tive só a organizar a minha semana, podia ter gravado este episódio, não gravei, estou a gravar num dia de semana, mas pronto, estive a organizar a minha semana e a fazer trabalhos domésticos, que também são importantes. E foi isso, pronto, olhem, umas novidades meias aborrecidas para vocês. Mas enfim, contadas estas fofocas, que não são muitas, mas que, pronto, vale o que vale, vamos ao tema de hoje, que é sobre precisamente o Dia da Mulher, uma data que todos nós conhecemos, mas que na verdade às vezes não compreendemos muito bem e é por isso que também decidi falar sobre este tema aqui no podcast, que é o Dia Internacional da Mulher. E porquê é que eu quis trazer o tema do Dia Internacional da Mulher? Porque nós todos os anos observamos a mesma coisa a acontecer à nossa volta, que é as pessoas confundirem este dia com o dia de oferecer flores, ir jantar com as amigas, enviar mensagens bonitas nas redes sociais ou até mesmo mensagens privadas, fazer publicações no Instagram. Às vezes até observamos bastante isto, descontos em lojas de produtos para mulheres. Enfim, parece que o dia se tornou uma espécie de dia para celebrar o facto de sermos mulheres e está tudo certo que assim seja e que seja também um dia de celebração da existência da mulher. Na verdade, isso também é um pouco um dos objetivos, já falaremos mais à frente sobre isso, mas a verdade é que não é sobre, este dia nunca foi sobre oferecer flores ou ir jantar fora ou até sobre os descontos nas lojas, sabem? E acho que as pessoas confundem muito essas coisas e é triste ver que há muitas pessoas que no Dia da Mulher oferecem mulheres, oferecem flores às suas mulheres, mas depois nos restantes dias do ano desrespeitam tudo aquilo que este dia simboliza e significa. Portanto, vamos a um pouco de contexto, que é sempre importante. Eu gostava de começar por vos dizer que o Dia Internacional da Mulher surgiu no início do século XX, portanto é um dia antigo, ele existe desde 1910 e é um dia que está associado essencialmente às lutas laborais e políticas das mulheres. E estas lutas surgiam por melhores condições de trabalho, direitos básicos, não é? Direitos civis, como o direito ao voto, direito a uma série de coisas das quais as mulheres eram sistematicamente privadas. E, portanto, esta data, o Dia da Mulher, que existe, lá está, como eu disse, desde 1910, ou pelo menos foi o dia que ficou assinalado como, o ano em que ficou assinalado o 8 de março como o Dia da Mulher, é um símbolo internacional da luta pelos direitos das mulheres, que não pertence só às mulheres, mas a todos aqueles para quem esta luta faça sentido, que na minha visão do mundo e das coisas devia ser para toda a gente. Portanto, isto para dizer que antes deste dia ser um dia de celebração, de flores, de jantares com as amigas, este dia foi um dia de reivindicação, de lembrar que muitos dos direitos que hoje nos parecem óbvios, como votar, trabalhar fora de casa, ou trabalhar de todo, estudar, decidir sobre a nossa própria vida, todas estas coisas que nos parecem óbvias não existiram durante grande parte da história das mulheres. E agora vocês dizem: "Ok, Inês, mas então se nós já alcançamos tudo isto, porque é que o Dia da Mulher continua a ser tão importante?" E eu explico.
com todo o gosto, explico. Porque apesar destas conquistas todas, a desigualdade ainda continua a existir. E isto não é só a minha opinião, ok? Isto não é só, está aqui uma psicóloga a dizer que ainda existe desigualdade, mas eu não vejo desigualdade em lado nenhum. Isto não é só a minha opinião, isto está na investigação, nos relatórios internacionais, está em dados sobre saúde, sobre economia, sobre sociologia associadas ao género. E eu gostava que este episódio fosse sobre esses mesmos exemplos. Exemplos de desigualdades de género que ainda continuam a existir, mas que muitas vezes nos passam completamente despercebidas e são silenciadas de tal forma que nós nem nos apercebemos que elas existem. E, portanto, gostava de navegar estas mesmas desigualdades convosco. A primeira que vos queria trazer é esta ideia de que as mulheres continuam a ganhar menos, em média 16%, do que os homens pelo mesmo trabalho. Na União Europeia, a diferença salarial é, em média, ronda aqui os 16%. E eu sei que esta desigualdade até parece estranha, às vezes até é invisível ou impossível aos olhos de muitas pessoas, mas a verdade é que ela não é muito óbvia e eu gostava de explicar-vos um bocadinho melhor de que formas é que esta diferença salarial acontece. Imagina duas pessoas com o mesmo nível de formação, a mesma experiência, o mesmo cargo, trabalham lado a lado, fazem o mesmo trabalho, cumprem os mesmos objetivos, mas uma destas pessoas recebe menos ao final do mês e nem sequer se apercebe ou nem sequer sabe sobre isto, porque uma das coisas que mantém estas desigualdades é precisamente o facto de os salários serem silenciados. Muitas vezes os salários não são, as pessoas não falam abertamente sobre quanto recebem, as pessoas não falam de quanto ganham. E por isso muitas vezes, muitas mulheres só descobrem esta diferença salarial anos depois de estarem a ganhar consideravelmente menos do que os seus colegas homens para fazer o mesmo trabalho, com a mesma experiência, as mesmas horas e às vezes até com os mesmos objetivos. E outra coisa que eu também gostava de trazer sobre isto é que os estudos também nos mostram que mesmo quando nós controlamos fatores como a educação, a profissão, a experiência, quando nós tabulamos estes salários consoante exatamente estes fatores, não é? O quanto a pessoa é escolarizada, o tipo de profissão que tem, os anos de experiência, ainda assim continua a existir uma diferença salarial associada ao género. Claro que quando nós falamos sobre estas diferenças, óbvio que nós não estamos a falar que todas as empresas agem desta forma, mas a verdade, até porque tem havido cada vez mais fiscalização neste sentido, mas a verdade é que ainda há muitas empresas onde isto acontece. Ou seja, isto não é só uma diferença económica, é uma diferença estrutural. Isto está estruturalmente enraizado na forma como nós percepcionamos valor, acima de tudo, porque acredito que muitos empregadores não se apercebam de que estão a fazer isto, mas a verdade é que a forma como nós percepcionamos valores de um homem e de uma mulher é completamente diferente e isto é estrutural. Isto é uma desigualdade de género que nos está quase no estrutural, sabem? Está tão enraizado que é estrutural. Gostava de vos falar também sobre esta lógica das promoções. Muitas vezes, quando nós falamos que as mulheres recebem consideravelmente menos do que os homens, também estamos a falar sobre outras coisas que indiretamente implicam no salário de homens e mulheres e que não necessariamente significam que está a haver uma má distribuição por parte da empresa. O que nós falamos em relação às promoções é que muitas vezes a maternidade, a entrada na maternidade, por exemplo, o facto da mulher engravidar, o facto da mulher tirar, por exemplo, uma baixa por gravidez de risco no final da gestação, ou o facto da mulher tirar os 6 meses aos quais tem direito, ou os 5 no caso, depende, antes de voltar ao trabalho, faz com que. E não só isto, mas também o quanto as mulheres tiram eh, horas de assistência à família, dias de quando o filho está doente, o horário da amamentação, portanto, todas estas coisas que são direitos importantíssimos e dos quais a mulher usufrui, faz com que, direta ou indiretamente, as mulheres tenham menos oportunidades para ser promovidas, para mostrar o seu valor e, portanto, aqui ficam impedidas de ascender profissionalmente, o que faz com que, numa carreira com 40 anos, elas não consigam, por exemplo, chegar ao mesmo salário, ainda que tenham começado ao mesmo tempo e tenham a mesma experiência de que muitos homens, porque tiveram todos estes
enfim, todas estas outras coisas a acontecer em paralelo na sua vida. E, portanto, uma das grandes dificuldades também no que diz respeito à diferença salarial é exatamente este impedimento da ascensão profissional, de que a pessoa possa, de que a mulher possa progredir na carreira da mesma forma que um homem progride. O que me leva à segunda coisa que vos queria trazer, à segunda desigualdade, que é as mulheres continuam a realizar cerca de 3 vezes mais trabalho doméstico e cuidados não remunerados do que os homens. Isto é interessante porque muitas vezes nem é algo que alguém nos impõe diretamente, não é como se houvesse uma reunião familiar onde chega alguém e diz: Pronto, então a partir de agora tu és mulher e portanto vais ficar responsável por gerir a casa. Não é assim que acontece, mas a verdade é que, por muito que, e isto, eu sei que isto tem acontecido cada vez mais, se calhar não tanto quanto gostaríamos, mas cada vez mais, os homens estarem a participar mais ativamente nas tarefas domésticas, e reparem que eu não disse ajudar, acho que é importante também erradicarmos a palavra ajudar, porque nós não estamos a ajudar, estamos a participar, porque também sujamos, também comemos, também usufruímos das coisas e, portanto, também é nossa responsabilidade. Portanto, todos têm a mesma responsabilidade. Portanto, claro que os homens têm contribuído mais para a sua metade das tarefas domésticas, mas ainda assim há uma grande tarefa que ainda é muito incumbida à mulher, infelizmente, que é a tarefa da gestão. Da gestão, ou seja, não é que a mulher tenha que fazer efetivamente todas aquelas tarefas, mas tem que as hum, organizar. Acho que é mais isso que eu quero dizer. A organização e a gestão burocrática e administrativa da casa. Por exemplo, lembrar o seu parceiro ou a sua parceira do que é que tem que fazer, ser ela a dizer: olha, faz aquilo, faz aquilo outro, falta isto no frigorífico, põe na lista, marca a consulta, compra o presente, vai ver se ainda temos detergente, vai não sei o quê, vai ao supermercado. Ou seja, o, a parte administrativa, não é? Ou seja, o saber o que é preciso fazer, também é muito desgastante. Isto tem um nome que se chama, que é muito simples, que se chama carga mental. Há um aumento da carga mental, que depois se transformará numa sobrecarga, não é? Que não, regra geral, não compete ao homem. Ou seja, isto a pouco e pouco vai-se acumulando como uma grande tarefa que tem que ser desempenhada e às vezes até o próprio casal entra neste ciclo de se a mulher não diz o que é preciso fazer, então o homem assume que não é preciso fazer nada, porque não me foi avisado e, portanto, não tenho que fazer nada. Ok? Portanto, isto não é sobre, no caso, fazer tarefas, ainda que os estudos nos digam que as mulheres efetivamente fazem 3 vezes mais tarefas, para além de tudo isso, elas ainda têm uma tarefa ainda maior, que também traz stress, exaustão, enfim, retira tempo para pensar sobre o trabalho também, por exemplo, né? Se a cabeça está cheia de outras coisas que sejam precisas. Enfim, olha, no outro dia estava a ouvir um podcast e ouvi uma mãe a dizer que entre ser ela a sair do trabalho e ir buscar o miúdo que está doente à escola e mandar o seu marido fazer o mesmo, ela prefere ser ela. Porquê? Por uma simples razão. Porque se eu mandar o meu marido, eu tenho que lhe dizer onde é que estão os medicamentos, como é que ele faz para comprar os medicamentos se não tivermos os medicamentos necessários, onde é que ele vai pôr não sei o quê, a roupa que precisa de ser trocada ou lavada, ou seja, todo este desgaste de ter que dizer à pessoa para fazer, então eu prefiro fazer eu. E deixem-me dizer-vos que toda esta desigualdade nas tarefas domésticas traz também questões brutais ao casal, traz muitas vezes desencontros que poderiam ser evitados, como a pessoa não ter, a mulher não ter disponibilidade emocional, por exemplo, para o contacto, para o toque, para a proximidade, para a intimidade, muitas vezes até para as relações sexuais, porque de facto existe uma sobrecarga mental enorme e quando nós não temos disponibilidade emocional ou até disponibilidade cognitiva, não é? Quando a nossa mente está cheia, nós não temos, o desejo não surge, o desejo precisa de contexto para surgir e, portanto, quando não há esse contexto, há muitas vezes este afastamento entre o casal. Portanto, isto também é uma coisa muito importante de falarmos sobre, principalmente no dia, em todos os dias do ano, mas já que estamos no Dia Internacional da Mulher, acho que faz todo sentido trazer esta questão. Terceira coisa que vos queria trazer é a violência contra as mulheres. Nós sabemos que, globalmente, uma em cada 3 mulheres já sofreu algum tipo de violência física ou sexual ao longo da vida. E quando nós falamos de violência contra as mulheres,
não estamos só a falar sobre os casos mais extremos, porque é isso que muitas pessoas imaginam imediatamente, não é? Mas a violência de género tem muitas formas. A violência de género pode ser, sim, física, e isso por si só, enfim, é bastante problemático. Olhem, li também no outro dia foi no Dia da Mulher, li a questão vi muitas coisas nas redes sociais e havia um reel que dizia que, eu até posso pesquisar, eu gostava de vos dizer o número certinho, mas era, 163.000 pesquisas no Google sobre como matar uma mulher. Deixem-me ver se estou a dizer bem. Exatamente, o Google registrou 163.000 pesquisas de como matar uma mulher sem deixar rastro. E isto, enfim, é bastante problemático a todos os níveis, mas isto para dizer que a violência de género tem muitas formas, não só física, mas também sexual, também pode ser psicológica, também pode ser económica, também pode ser emocional, também pode ser social. Muitas vezes a violência é invisível, não é invisível porque nós conseguimos sempre identificá-la, mas é mais difícil de identificar. Pode ser controlar com quem falas, monitorizar o teu telemóvel, diminuir-te constantemente através do sarcasmo, da humilhação, da crítica constante. E estas formas de violência são mais difíceis de identificar, tanto para quem está fora da relação, mas também para quem está lá dentro. Porque às vezes, quando nós estamos demasiado envolvidos, nós temos muita dificuldade em ver o nosso próprio nariz, não é? Portanto, às vezes é muito difícil nós percebermos que estamos a cair nestes tipos de violência que são tão difíceis de gerir e de viver com. Importante referir neste ponto que a APAV ajudou nos últimos 4 anos 50.495 mulheres, o que representa um aumento de 22,8% em relação, diria eu, aos anos anteriores, e a maioria desta procura de ajuda surge por crime de violência doméstica. Avançando um pouquinho mais, gostava de vos trazer aqui o quarto ponto, que é sobre. Lá está, já tínhamos falado um bocadinho sobre isto quando falamos das desigualdades salariais, mas trazendo-vos também aqui esta ideia de que a maternidade continua a ter um impacto muito significativo na carreira das mulheres. Aquilo que os estudos nos mostram é que há uma penalty que se chama motherhood penalty, que é depois de terem filhos, muitas mulheres veem os seus salários estagnar, as oportunidades de promoções a diminuir e a progressão profissional a abrandar. E há aqui uma pergunta que surge muitas vezes quando vamos a entrevistas de emprego, ou às vezes até quando já temos um trabalho, mas de alguma forma esse tema surge, que é então, mas e quando tiveres filhos, quem é que vai ficar com o bebê? Olha, mas e tu vais querer ter filhos um dia? E curiosamente, estas perguntas, eu percebo porque é que são feitas, não é? São feitas pela entidade patronal que quer, obviamente, garantir enfim, que não vai ter uma baixa prolongada de um funcionário, mas ainda assim, estas perguntas nunca são feitas aos homens, porque socialmente esta ideia está construída sobre a crença de que a mulher é que vai assumir a responsabilidade parental. Ou seja, culturalmente nós continuamos a achar, não é? A acreditar que a responsabilidade parental é principalmente da mulher. E isto é particularmente problemático. Estas perguntas quase nunca são feitas aos homens. Inclusive, há esta ideia de que o homem vai querer vir trabalhar para não ter que estar em casa com a sua esposa. Porque também há muito esta ideia de que os homens estão fartos é de aturar as suas esposas e os seus filhos, querem aí trabalhar porque elas são umas chatas e elas são umas não sei quem, não sei o que mais. Inclusive, isto é algo que é incentivado a que os homens digam sobre as suas mulheres. E há muitos homens, e já ouvi isto também em bastantes podcasts, muitos homens que são muito social aware, que têm muita consciência social destas coisas, que já disseram publicamente que, de facto, em alguns momentos da sua vida já se sentiram impelidos a ter que dizer coisas que não acreditam ou que não sentem em relação às suas esposas ou namoradas, porque socialmente é esperado deles que eles o digam sobre elas. Por exemplo, que são chatas, que não lhes apetece ir com elas, enfim, coisas deste tipo. Quinta coisa que vos queria trazer é que também nos cargos de liderança existe uma clara diferença entre homens e mulheres. Nas grandes empresas europeias, menos de 10% dos CEOs são mulheres. Há um conceito muito interessante que eu vos queria trazer sobre isto, que é o conceito de glass ceiling, ou teto de vidro, que é um fenómeno psicológico que representa um viés invisível, ou seja, um viés que
é inconsciente, frequentemente inconsciente, que significa que, ou seja, que impede mulheres e minorias qualificadas de avançarem para cargos de liderança. É como se fosse uma espécie de barreira invisível que muitas mulheres enfrentam e que muitas vezes não é consciente, nem têm bem noção de que existe essa barreira, mas ela existe. Ou seja, é claro que não existe uma regra escrita que diga que uma mulher não pode chegar ao topo, mas na prática existe este teto de vidro que não é visto, mas que é sentido como um obstáculo para se chegar a esse topo. E o que é mais curioso ainda é que estas barreiras, este teto de vidro, não é um grande impedimento que a mulher consegue ultrapassar assim só, tipo, eu vou fazer assim assado e vou ultrapassar esta barreira. Não, é uma barreira muito mais subtil do que isso e que está muito enraizada em cada um de nós. Porque a própria barreira, este glass ceiling, este teto de vidro, são as expectativas sociais, são os preconceitos que nós carregamos, são as decisões das FIAs que nos parecem neutras e justas, mas que acabam por produzir sempre o mesmo resultado, que é o benefício de um homem sobre o prejuízo de uma mulher. Ou até, acho que é mais isto que eu quero dizer, é sobre a mulher ter que ser o dobro do inteligente, o dobro do trabalhador, a produzir o dobro dos resultados para chegar ao mesmo lugar. É mais isto que eu quero dizer. Outra desigualdade que vos queria trazer também é que, e esta, enquanto, para mim, enquanto psicóloga com especialização em sexologia, é particularmente interessante, que é o orgasm gap, ou seja, um gap muito grande. Como traduzir gap? Deixem-me pesquisar aqui como traduzir gap, que eu não sei, acho que nunca pesquisei isto. Uma brecha? Uma lacuna, pode ser. Portanto, a lacuna do orgasmo. As mulheres continuam a referir significativamente menos orgasmos nas relações heterossexuais do que os homens. Há um estudo que procurou perceber as diferenças entre homens e mulheres no que diz respeito à frequência com que têm orgasmos nas suas relações sexuais e procurou-se perceber sobre estas diferenças num grupo bastante heterogéneo. Portanto, procurou-se perceber as diferenças entre mulheres que se relacionam com homens sexualmente, homens que se relacionam com mulheres, mas também mulheres que se relacionam com outras mulheres e homens que se relacionam sexualmente com outros homens. E o que é que nós percebemos em relação a isto? Percebemos que, de facto, o maior gap, a maior lacuna, a maior diferença existe exatamente nestes dois grupos heterossexuais. Portanto, mulheres que se relacionam com homens e homens que se relacionam com mulheres. Os homens heterossexuais têm orgasmos 95% das vezes que têm sexo, enquanto que as mulheres heterossexuais têm orgasmos 65% das vezes que têm sexo. É uma diferença muito grande, malta. Quando nós vamos tentar perceber o mesmo para mulheres lésbicas e homens gay, o que nós descobrimos é que os homens, a frequência diminui um bocadinho, portanto, de 95% passa para 89%, e as mulheres aumentam um bocadinho também, de 65% para 86%. Acho que é 86%. Sim. E isto diz-nos muito, não nos diz absolutamente nada sobre o prazer feminino, nem sobre. Ou seja, no fundo, o que nos ensina é que não é sobre nós conseguirmos ou não conseguirmos ter orgasmo, nós sermos mais. Porque há muito esta ideia de a mulher demora mais tempo, a mulher tem uma biologia mais difícil. Não. É sobre a forma como nós fomos ensinadas a chegar a esse orgasmo. É sobre a forma, não é sobre nós termos ou não termos maior ou menor dificuldade. Durante muito tempo, a nossa sexualidade foi construída na sombra da sexualidade do homem. Aqui no caso, quando digo sexualidade, falo do sexo propriamente dito. Durante muito tempo falou-se pouco sobre o corpo feminino, o prazer feminino, sobre o clitóris, que é o único órgão do corpo humano cuja única função é dar-nos prazer, não existe para mais nada. E por isso é que este orgasm gap, esta lacuna no orgasmo, é tão significativo. Ok? Portanto, quando nós falamos sobre este gap na frequência do orgasmo, nós não estamos a falar só de sexo, nós estamos a falar sobre educação sexual, mas educação no geral, sobre a nossa cultura, sobre as expectativas sociais, sobre o facto de o corpo da mulher e principalmente a sua sexualidade ter sido negligenciada e relegada para segundo ou até nenhum plano ao longo de vários séculos.
ok? Outro ponto que eu vos queria trazer é este da desigualdade na forma como nós julgamos o comportamento das mulheres, também no seguimento do que estamos aqui a falar sobre, enfim, negligenciar a sexualidade feminina, que é esta ideia de que as mulheres continuam a ser mais julgadas pela forma como vivem a sua sexualidade e as suas relações. Se uma mulher tem vários parceiros, é julgada. Se uma mulher tem poucos parceiros, também é julgada. Se uma mulher fala abertamente sobre sexo e sobre desejo, é julgada. Se ela nunca fala sobre sexo e sobre desejo, também é julgada. Ou seja, muitas vezes parece que não existe uma forma certa de existir enquanto mulher. Não há nada que eu faça, que eu diga, que eu possa trazer ao mundo que não seja julgada. E portanto, olhem, façam o que vocês quiserem fazer, façam o que vos fizer feliz. Porque a verdade é que de facto existe um maior julgamento na forma como nós tomamos as nossas decisões sobre as nossas relações, sobre o sexo e sobre a nossa vida e o nosso corpo, que não seja julgada. Outra coisa que também é muito julgada, muito mais avaliada do que acontece com os homens, é a nossa aparência e a nossa idade. Malta, isto é chocante. Este fenómeno começa desde muito cedo. Há estudos que nos dizem que meninas muito novas já começam a preocupar-se com o corpo, já começam a preocupar-se com o peso, com a aparência, desde muito cedo, porque o nosso corpo está constantemente a ser alvo de julgamento e de observação e de opinião alheia, que é uma coisa que me tira do sério, não vou mentir. E a nossa idade também, o que é uma coisa bizarra, é bizarro para mim ouvir alguém dizer assim: "Ai, envelheceu tanto, ai, está tão velha, coitada". Pois claro, o tempo também passa para os outros, não é só para nós. Eu fico chocada, no outro dia estava a ver um vídeo sobre a Rihanna, porque a Rihanna tem 38 anos e pasmem-se, ela parece ter 38 anos. Que choque! Eu acho isto é absolutamente ridículo, isto não acontece com os homens, pelo contrário, até há uma certa, valorização da idade quando são os homens, não é, de: "Ah, é como o vinho do Porto, está cada vez mais bonito, cada vez mais não sei o quê", até é charmoso, não é, enquanto que as brancas nas mulheres são vistas como desleixo e falta de brio e, não está bonita, não está arranjada, nos homens é charme e é je ne sais quoi, é sex appeal e não sei o quê, não é? E portanto, é a forma como nós julgamos a aparência e a idade também é uma desigualdade de género tremenda, que é uma daquelas que são bastante invisíveis, né, que são muito pouco óbvias. E a verdade é que nós desde muito cedo, enquanto mulheres, nós interiorizamos e aprendemos que parte do nosso valor enquanto pessoas, parte do nosso valor social está associada à forma como nós somos vistas, está associada à forma como os outros nos percepcionam como bonitas, como jovens, como arranjadinhas e que isso nos faz sentir válidas, isso nos faz sentir parte daquela sociedade. Isso é tremendamente errado. Está, enfim, tremendamente errado. Outra desigualdade interessante que vos queria trazer é sobre a área da saúde. Durante muitas décadas, bastantes até, muitos dos ensaios clínicos que eram feitos predominantemente em corpos masculinos, o que significa que parte da investigação médica que existe sobre o corpo humano, muitas vezes até sobre alguns medicamentos, olhem, até sobre, isto já não tem propriamente a ver com investigação médica, mas sobre o carro, um acidente de carro, o airbag está construído com base num corpo masculino, de um tamanho médio masculino. Falamos do airbag, falamos do cinto de segurança. O cinto de segurança é extremamente desconfortável para muitas mulheres, para mim é extremamente desconfortável porque sou uma mulher de 1,5 m e portanto há um certo desconforto, mas a verdade é que muitas dessas coisas que nós tomamos como universais não são universais, só foram construídas com base em dados que não representam completamente o corpo da mulher. E isto pode ter muitas consequências. Por exemplo, durante muito tempo, os sintomas de ataque cardíaco estavam apenas descritos e eram difundidos de, olha, estes são os sintomas de ataque cardíaco, estejam atentos a estes sintomas, com base apenas nos sintomas típicos dos homens.
Isto fez com que muitos ataques cardíacos em mulheres fossem diagnosticados muito mais tarde, podendo resultar, eventualmente, em consequências muito mais catastróficas. E, portanto, agora já também tranquilizando aqui as pessoas que tenham estas ansiedades com as doenças, também dizer que agora já se sabe, que numa pesquisa rápida conseguem perceber as diferenças nos sintomas. Mas a verdade é que isto existe, estas diferenças existem, há coisas que não foram estudadas para o corpo da mulher. Existe um livro muito fixe que eu gostava de vos dizer, que é o livro. Deixa-me ver, que eu estou aqui a olhar para o outro lado, espero que isto não interfira com o microfone. Deixa-me olhar aqui para a minha estante. Cérebro e Género. Portanto, o livro Cérebro e Género é um livro que. Até me vou levantar para buscar. Aqui o livro. É um livro que. Aqui diz assim: Cérebro e Género, para lá do mito do cérebro masculino e feminino, e diz que há um manifesto oportuno para um futuro livre de pressupostos baseados no género. E é um livro que fala sobre olha, eu até vos posso ler porque acho que é mesmo interessante. Diz assim: disseram-nos que as mulheres são profundamente diferentes dos homens. As mulheres são mais sensíveis e cooperantes, enquanto os homens mais agressivos e sexuais. E tudo se deve aos respectivos cérebros. Esta história parece fornecer-nos uma explicação biológica clara para muito do que encontramos na vida cotidiana. Mas será realmente assim? Utilizando os resultados inovadores do laboratório que dirige, Daphne Joel, neurocientista de renome internacional, explica que cada cérebro e cada ser humano são um mosaico único de características masculinas e femininas. Com importantes consequências práticas para a maneira como entendemos o mundo que nos rodeia, esta obra revela-nos os meandros da ciência do género, como funciona, a sua história e o seu futuro, e constitui uma investigação que há muito se impunha sobre os fundamentos errados de algumas crenças basilares. Portanto, no fundo, agora já sou eu que estou a dizer, no fundo, cada ser humano, lá está, como diz aqui, é um mosaico único de características masculinas e femininas, ou isto está em aspas, o masculinas e femininas, que é aquilo que nós associamos ao masculino e ao feminino, não necessariamente a características que estejam no cérebro masculino ou que estejam no cérebro feminino. É um construto social, aquilo que nós identificamos como uma coisa ou outra coisa. Olhem, super aconselho. É da Daphne Joel e da Luba Vikansky. Acho que estou a dizer bem. Enfim. Pousando o livro e passando para outro ponto. Não quero que este episódio fique muito longo, mas acho que já não vou tempo de impedir que isso aconteça. Outra coisa que vos queria trazer é que as mulheres também são mais frequentemente interrompidas em conversas profissionais ou académicas. Se nós repararmos, por exemplo, numa reunião profissional, isto acontece imensas vezes. Uma mulher começa a falar, é interrompida. Alguns minutos mais tarde, um homem repete exatamente a mesma ideia, a sala inteira reage como se fosse uma grande contribuição. E este fenómeno tem um nome que se chama repeating. Repeating é uma espécie de uma junção entre he, que significa ele, e repeating, que é repetir. E surge quase que na mesma linha do mansplaining, não é? Para quem não sabe, o mansplaining é quando um homem nos explica uma coisa que nós sabemos, porque muitas vezes até é o nosso trabalho. Olhem, eu posso vos dizer a quantidade de vezes que tive homens a explicarem-me o que é a ansiedade. Não está escrito a quantidade de vezes que eu já tive homens a explicar-me o que era a ansiedade. A mim, que sou psicóloga e que estudei durante 5 anos mais um para saber o que era a ansiedade. Enfim, mas isto para dizer que o repeating vem dos criadores do mansplaining, não é? E refere-se à situação em que uma mulher propõe uma ideia, numa conversa, numa reunião, no que é que seja, essa ideia é ignorada, logo a seguir um homem repete a mesma ideia e recebe os créditos e os elogios por essa mesma ideia. Pensem em situações em que isto poderá ter acontecido. Se calhar pode ser até uma coisa interessante de pensar sobre. Outro ponto que eu vos queria trazer também é que as mulheres pedem desculpa mais vezes, mesmo quando não fizeram nada de errado. As mulheres usam muito mais expressões como desculpa incomodar-te, desculpa perguntar sobre isto, desculpa se te ofendi, desculpa se isto vai ser uma intromissão do teu espaço. Mesmo quando até estão a fazer algo que é completamente legítimo e sobre o qual não têm que desculpar-se. As mulheres, inclusive, pedem desculpa por coisas que elas não fizeram e até por coisas que elas sentiram no seguimento de uma asneira que o outro fez, sabem? E isto é puramente socialização. Isto é a nossa socialização enquanto mulheres que nos incentiva a minimizar o lugar que nós ocupamos, a minimizar a nossa voz, a minimizar o espaço que nós ocupamos também.
Última coisa que vos queria trazer também, porque também não quero que o episódio fique muito maçudo, queria dizer-vos também que muitas mulheres, última desigualdade, quer dizer, reformulando, existem muitas mais desigualdades que não vou conseguir falar aqui, mas que quero muito que vocês vão deixando nos comentários também. Acho que podia ser giro, fazendo assim uma cadeia de coisas que vamos sentindo nas nossas rotinas. Mas a última que quero trazer para este episódio é que as mulheres continuam a organizar as suas rotinas com base naquilo que vai ser mais ou menos seguro para elas. E isto é muito interessante de ser partilhado com muitos homens. Há homens que de facto já estão muito aware destas questões e que percebem exatamente o que uma mulher passa no que diz respeito às suas rotinas, à sua segurança. Também vou exemplificar um bocadinho melhor o que quero dizer com isto, mas há muitos outros homens que nunca sequer pensaram em determinadas coisas e é interessante nós abrirmos o diálogo sobre isto para que percebam que isto é uma cena, isto acontece. E o que é que eu quero dizer com isto, organizar as rotinas com base na segurança? Por exemplo, evitar certas ruas, partilhar a localização com as amigas quando andam de Uber, mandar mensagens quando chegam a casa, andar com as chaves de casa entre os dedos para, enfim, olha, eu conhecia uma rapariga quando andava na faculdade que ela andava com uma pedra. Aquele riso de nervoso de como assim nós chegamos ao ponto de precisar de usar uma pedra? Não é de usar, porque ela nunca usou a pedra, mas de andar com uma pedra para nos sentirmos seguras, para chegar a casa em segurança. E eu tenho quase a certeza que se vocês perguntarem a qualquer mulher se já fez alguma destas coisas, evitar uma certa rua à noite, ou de todo, partilhar a localização com as amigas, andar com a chave entre os dedos, usar uma pedra, andar com uma pedra na mão, mandar mensagem quando chega a casa, fingir que está numa chamada ou até estar efetivamente numa chamada enquanto faz um percurso à noite. Perguntem a qualquer mulher se já fez alguma destas coisas. Quase certeza que a grande maioria, se não todas elas, vão dizer claro que sim. Porque as mulheres existem, cresceram e existem numa espécie de consciência permanente de risco quando estão sozinhas em espaço público. Porque elas estão, de facto, em risco permanente. Sabem? O que é muito triste, nós pensarmos sobre isto. Posto isto, perguntar-vos porque é que não existe um dia do homem. Esta pergunta aparece todos os anos. Eu ouço sempre alguém a dizer: porque é que não existe um dia do homem? Temos que fazer o dia do homem. E eu gostava que vocês, se ainda não sabem a resposta a esta pergunta, pusessem o episódio a dar todo outra vez. Vão ouvir tudo outra vez. Não existe um dia do homem porque os homens nunca foram sistematicamente privados dos seus direitos só porque são homens. Historicamente, os homens sempre puderam votar, trabalhar, ocupar cargos de liderança, decidir sobre o próprio corpo. Os homens não têm medo de andar sozinhos à noite. Podem ter, atenção, podem ter, mas não exatamente pelas mesmas razões que as mulheres têm medo. Podem ter medo. Atenção, e agora também posso fazer aqui um parênteses grande, que acho que é muito importante falarmos sobre isto também neste episódio, que é falarmos sobre as outras minorias que também se enquadram na luta feminista e que são importantes de serem enquadradas na luta feminista, como a comunidade LGBT, como que também, por exemplo, há muitas pessoas da comunidade LGBT que têm medo de andar sozinhas na rua à noite porque também são violentadas, exatamente por fazerem parte da comunidade LGBT. Quero também destacar, em particular, as mulheres trans e os homens trans que, de uma maneira ou de outra, também sofreram todas estas opressões, todas as que tivemos aqui a falar. As mulheres trans passam agora, e muitas vezes até passam porque, não só porque são mulheres, mas também porque são mulheres trans, portanto há aqui uma segunda camada de preconceito e de discriminação que as fragiliza ainda mais no que diz respeito às microviolências e às violências sociais. E os homens trans, porque, direto ou indiretamente, bem, na verdade acho que é mais diretamente, também viveram estas coisas e foram socializados desta forma e que têm muita coisa para nos ensinar sobre estas diferenças na forma como são tratados agora que são percepcionados como um homem. Eu acho que isto é mesmo interessante e gosto mesmo de ouvir pessoas a falar sobre isto, que é, eu já estive dos dois lados da bancada e eu sei exatamente as diferenças. E no outro dia
um homem trans dizia-me exatamente isto, que é, eu agora sou menos interrompido, eu agora sou mais ouvido, as pessoas dão-me mais atenção quando eu estou a falar e importam-se mais com as minhas opiniões. Isto é verdade, malta. Isto há pessoas que têm toda a legitimidade para nos contar sobre o que é estar de um lado da bancada e do outro lado da bancada social. Sabem? Vamos ouvir estas pessoas. Ok? Portanto, isto tudo para dizer porque é que não há um dia do homem. Porque os homens, historicamente, nunca tiveram que lutar por isto. Enquanto que as mulheres lutaram durante décadas, durante séculos, para conquistar estes direitos, e deixem-me dizer-vos uma coisa, ainda estamos a lutar para não os perder. Ainda estamos sob risco de os perder. Sabem? Portanto, o Dia da Mulher não existe para dizer que as mulheres são melhores do que os homens, nada disso. O Dia da Mulher existe para lembrar que as mulheres são iguais aos homens e que essa igualdade ainda não é uma realidade. Ainda não é totalmente uma realidade. Nós podemos ter igualdade em muitas áreas da nossa vida, mas ainda não temos total e completa, absoluta igualdade. Ok? Agora, não posso terminar este episódio sem dizer que, obviamente, que também queremos celebrar no Dia da Mulher e nesta Semana da Mulher todas as coisas incríveis que há para celebrar, como o quanto nós avançamos, nós hoje podemos estudar, podemos trabalhar, podemos votar, podemos escolher livremente os parceiros que temos ao nosso lado, podemos viajar sem pedir autorização a outro homem que nos deixe viajar, nós podemos decidir se queremos ou não ter filhos, nós podemos ocupar cargos políticos, ocupar cargos profissionais, ocupar cargos de liderança se conseguirmos ultrapassar o teto de vidro, como falávamos. Nós podemos falar sobre sexualidade, sobre prazer, sobre autonomia. Eu posso falar sobre sexo nas redes sociais. Que bom que é eu poder ser livre para fazer aquilo que eu gosto profissionalmente. Todos estes direitos que durante grande parte da história não existiam para as mulheres, hoje existem e nós estamos muito gratas por podermos fazer todas estas coisas. Por isso, hoje é um dia de fazermos duas coisas. Hoje, o Dia da Mulher, é um dia de fazermos duas coisas. Celebrar todas as coisas que temos para celebrar, mas também lembrar que o caminho ainda não está todo feito e que ainda temos um caminho para fazer. Faz sentido isto? Deixem-me dizer-vos que cada geração de mulheres herdou os direitos que outras mulheres tiveram de lutar muito para conquistar e devemos honrar sempre essa luta das mulheres que nos deixaram herdar estes direitos que elas conseguiram conquistar, e agora é o nosso papel conquistar outros tantos para que um dia as nossas filhas, netas, bisnetas, trinetas, tetranetras possam herdar também muitos outros que ainda não são direitos nossos. Portanto, recebeste umas florzinhas? Aceita e põe em água. Vai jantar fora com as tuas amigas? Vai e diverte-te muito, ser muito feliz com as tuas amigas. Mas lembra-te porque é que este dia existe. Respeito, igualdade e direitos. E pronto, malta, é isto que tenho para vocês hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Eu particularmente gostei muito de o fazer, de estar aqui a pesquisar sobre isto. Eu deixei também um post no Instagram sobre todas estas desigualdades que me parecem ainda importantes de serem faladas. Quero muito saber o que pensam sobre isto nos comentários. Deixem lá que outras desigualdades se vão lembrando, coisas que vão estando na vossa cabeça. Quero muitos homens a participar nesta discussão, homens cis, homens trans, mulheres trans, são todos bem-vindos aqui. Já sabem que podem enviar-me também as vossas histórias, dúvidas, confissões, inquietações, todas essas coisas para o link que eu deixo na descrição do podcast e na descrição do episódio, porque no próximo episódio eu quero muito trazer-vos uma história ou uma pergunta de um seguidor ou de um ouvinte. Portanto, não se esqueçam de o fazer. Sigam-me aqui no Spotify e no Instagram, @inesmelo.pt. Até para a semana, malta. Obrigada por me ouvirem e beijinhos!